trabalhado muito com tradução. Acho que para mim esses trabalhos se cruzam, o trabalho de professora, o trabalho de crítica, de escritora e o trabalho de tradutora. E graças também a uma conversa que eu tenho tido mais recentemente com um coletivo de mulheres também que chama Quem Traduziu. São mulheres que, muitas delas que trabalham exclusivamente com tradução, então tem uma série de questões que diz respeito o trabalho mesmo, né? O pagamento, como que é reconhecida ou não a tradutora, questões que têm a ver com reivindicações muito concretas, e esse grupo me fez pensar numa invisibilidade que eu entendo que faz parte do próprio trabalho, justamente porque em alguma medida a gente dá voz a um autor ou uma autora, e é esse o lugar do tradutor, esse lugar estranho de estar deixando que outro fale através de você. Ao mesmo tempo, isso, na universidade, eu me dei conta como a gente naturaliza essa invisibilidade. Muitas vezes a gente não cita, às vezes até que isso, inclusive, é algo que não deveria ser permitido. Não é permitido, na verdade, citar numa bibliografia um livro traduzido sem colocar o tradutor ou a tradutora, mas isso acontece demais. A gente, nesse grupo, a gente conta os causos mais curiosos nesse sentido, mas isso me fez pensar muito como que a gente tem que trazer mais para o âmbito nosso de trabalho, em sala de aula e em congressos, em artigos, essa discussão. E que para mim era uma discussão que ficava sempre num plano mais da teoria da tradução, porque inclusive, como eu falei antes, a tradução é uma condição minha de vida. Eu sempre traduzi, porque vivia numa casa com uma outra língua e fazendo sempre essa ponte. De alguma maneira, uma criança de pais estrangeiros, ela é uma tradutora o tempo inteiro, né? Porque os pais estão ali aprendendo, você aprende em geral mais rápido. Então a condição tradutória era uma condição de vida. Mas também depois virou uma condição a ser estudada e a pensar, né? Até mesmo as dificuldades, as impossibilidades, a transcriação, a literalidade, todas as questões que têm a ver com o problema tradutório. Mas recentemente eu tenho estado mais atenta para essas questões bem do dia a dia da tradutora e inclusive no sentido do corpo de quem traduz, porque a tradução ocupa muitas horas da minha vida e muitas vezes eu sinto que eu não vou conseguir fazer aquele trabalho porque eu já não consigo mais ficar sentada tantas horas na frente do computador. Então são muitas questões. A tradução é impressionante, assim, como ela é uma encruzilhada de problemas. E muito do que eu traduzi e ainda traduzo tem a ver com a relação com o espanhol e mais especificamente com a Argentina. Então, grande parte do que eu fiz como tradutora tem a ver com a relação entre Brasil e Argentina e como um caminho de ida e volta. Eu traduzo bem mais para o português do que para o espanhol, porque eu escrevo em geral em português. Escrevi um romance diretamente em espanhol, que não foi lançado no Brasil, que chama La Banda Oriental, mas o mais comum é que em geral eu escrevo em português
e me autotraduza ou alguém me traduz para o espanhol. Então, a minha relação com o português, embora a minha relação com o espanhol é muito forte, mas a relação com o português é essa relação mais direta com a escrita. Mas eu fiz alguns trabalhos marcantes para o espanhol, que me fizeram, inclusive, mudar minha relação com essa língua. Eu traduzi 2 livros da Clarice Lispector, e eu costumo dizer que a Clarice Lispector, a Clarice me ensinou a escrever em espanhol, que é uma coisa um pouco absurda de se dizer, mas a verdade é que eu não pude recusar esse convite, porque eu achava que aquilo era mágico, pela minha relação com a Clarice, e ao mesmo tempo eu não estava preparada para essa tarefa, então eu me empenhei e tentei dar o meu melhor na tradução desses 2 livros, que são O Sopro de Vida e A Legião Estrangeira, e foi um trabalho muito interessante, dentro de um contexto de retraduções da Clarice, que já tinha sido muito traduzida para o mercado espanhol, e muitas obras então foram publicadas já ali no início dos anos 2000, um pouco depois, em algumas editoras da Argentina, e as 2 traduções que eu fiz saíram na editora Corregidor. E foi um trabalho interessante porque nessa coleção, na verdade, nessa editora, os livros entraram em uma coleção que se chama Vereda Brasil, coordenada por 2 professores da Universidade de Buenos Aires, a Florência Garramonho e o Gonzalo Aguilar. E então era interessante também ver esses livros em diálogo com outros livros que eles fizeram, num momento que tem a ver também com o contexto político dos governos do PT e do fomento à tradução de livros brasileiros no exterior. Tem uma bolsa que agora está ativa de novo da Biblioteca Nacional. E então foi interessante porque foram livros que tinham prefácio do tradutor, então eu escrevi 2 textos de introdução para esses 2 livros e outros ensaios depois, então eles vinham acompanhados de um aparato crítico, inclusive dos tradutores, que tem a ver com isso que eu estava falando, de dar visibilidade, de você poder falar sobre o seu trabalho, de ser compreendido que você tem algo a dizer sobre o seu trabalho que é diferente de uma outra perspectiva crítica. Então foram trabalhos desafiadores. Eu tenho feito alguns trabalhos, agora eu estou fazendo um trabalho também muito desafiador, que é a tradução de uma série de obras do César Aira, e aí ao contrário, estou trazendo para o português, um autor, o autor vivo argentino, certamente, mas, ou dos mais importantes, pouco traduzido para o português, e também difícil de abarcar, porque é um autor que tem inúmeros livros, a gente não sabe quantos, o número de livros que o César Aira já escreveu, ninguém sabe. E a gente vai fazer 12, acho que é isso, 12. A gente já fez 4, está fazendo mais 4. E aí eu estou dizendo a gente porque é uma experiência nova que eu tenho tido de tradução, mais recentemente também, que é a tradução em parceria. Então essa tradução eu estou fazendo com um professor especialista no Aira, é o Joca Wolff, da Universidade de Santa Catarina, em Florianópolis. E então é um trabalho interessante também, que tem sido importante para mim, que é traduzir a 2. Eu traduzi recentemente também em parceria um livro que nesse sentido é incrível, sobre tradução, sobre a vida atravessada pela tradução. O livro se chama Viver e Traduzir, que é da Laura Wittner. É uma poeta e ensaísta argentina. E
E também, mesmo no livro da Laura, a gente vê essas questões também mais concretas aparecendo, no sentido mesmo desse cotidiano da tradução, disso que eu estava falando sobre os efeitos da tradução no corpo de quem traduz, em como toda a sua vida vai se organizando em torno daquele trabalho que é feito num espaço específico, num tempo específico e ao mesmo tempo é isso, é preciso também que as questões que têm a ver com visibilidade, com pagamentos, com todo esse tipo de questões relacionadas aos direitos, também a gente precisa estar atenta, e isso só coletivamente que a gente consegue fazer algum tipo de transformação. Mas eu acho que dá para pensar que com os nossos alunos e alunas a gente pode ir além, a gente pode, ao invés de dizer, não, se você não sabe a língua, você não pode trabalhar com esse autor ou com essa autora, eu acho que é o contrário, a gente tem que dizer, não, então vamos trabalhar em tradução, mas se você vai trabalhar em tradução, quais são as ferramentas que você vai usar? Você vai poder cotejar mais de uma tradução, você vai talvez poder falar com a tradutora ou com o tradutor, você vai poder ver como que essas traduções circularam, em que momentos e por quê. São questões muito interessantes que dá para trazer para dentro do trabalho acadêmico como mais um elemento de análise do objeto que você tiver em mãos.